Graça e paz. Eu estou aqui por causa de Jesus Cristo. Você está aqui por causa dele também? Você sabe que a gente vem aqui por causa dele? O culto é para ele? Tem gente que diz assim: gostei do culto hoje, ou não gostei do culto hoje. Meu irmão, você não tem que gostar ou deixar de gostar de culto. O culto não é para você, o culto é para ele. É por isso que eu estou aqui hoje. Vale a pena, porque é para Jesus. Para mim, não importa se tem muita gente ou se tem pouca gente. Para mim o que importa é Ele, a presença dEle. É Jesus Cristo e mais nada além dEle. Vamos continuar aqui nas leituras que estamos fazendo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter-vos Deus elegido desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu, nos elegeu. Aqui o texto diz que foi desde o princípio. Eu creio que Deus nos escolheu desde o princípio. E Ele nos escolheu para quê? Qual a finalidade? Deus nos escolheu com qual propósito? Aqui diz: para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Então, fomos escolhidos por Deus para a salvação em santificação. Esta é a coisa mais importante desses amados do Senhor. Salvação em santidade. Santidade é a evidência
da sua salvação. Se você não é santo, também não é salvo. Porque a salvação de Deus é salvação em santificação, em santidade. Deus criou o homem sem contaminação nenhuma. Mas esse homem caiu no pecado. E não foi uma queda qualquer. Não foi uma queda parcial. Saiba disso. Foi uma queda total. O homem danou-se todo no pecado. É uma perdição profunda. E para nos salvar disso, só mesmo um Salvador poderoso, com uma salvação em santificação, em santidade. Lucas capítulo 1, versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E nos levantou, suscitou, nos trouxe uma salvação poderosa. Salvação poderosa, literalmente, quer dizer um chifre de salvação. Chifre é frequentemente usado no Antigo Testamento como uma metáfora para poder. Uma tradução mais exata seria um poderoso Salvador. Deus nos suscitou, nos levantou, nos trouxe, mais precisamente, um Salvador poderoso, uma pessoa poderosa. Essa salvação poderosa, aí no texto, é uma pessoa poderosa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto está falando de Jesus Cristo. E nós só podemos nos aproximar de Deus através dele, nele, por ele. E o texto diz que ele pode salvar totalmente. A outra versão diz perfeitamente. Se a queda no pecado foi uma queda total, o Salvador poderoso, que é Jesus Cristo, também nos salva totalmente. Não é uma salvação meia boca, parcial, é total. Agora, você precisa saber uma coisa: o poder salvador de Jesus Cristo consiste na sua morte e ressurreição. Quando ele estava na cruz e que ele foi levantado, ele nos atraiu a si, porque
nos atrair a si era uma promessa dele, uma promessa que ele havia feito a nós. Ele disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele cumpriu a sua palavra, e ele nos atraiu a si. Nele ficamos identificados, com ele morremos para o pecado, com ele também ressuscitamos, e a partir dessa ressurreição, ele está em nós, é a nossa vida, vive em nós. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo me levou a morrer com ele para o pecado, libertando-me totalmente do pecado. Lembre-se que ele salva totalmente, e ele salva do pecado. Do que Jesus nos salva? De muita coisa. Pode ser. Só que ele salva do pecado. Ele começa salvando do pecado. É do pecado. Do pecado eu não quero ser salvo. Então você não quer o Salvador. Agora, Cristo em mim, vivendo a sua vida justa e santa. Cristo em mim, vivendo sua vida justa e santa, me salva também da prática do pecado. Eu creio. Ele me salva da prática do pecado. Ele me salva, ele me livra do pecado. Tentação tem. E vamos conviver com ela até o fim. Mas o Salvador poderoso, agora em mim, vivendo, me salva, me livra de qualquer situação de pecado. A vida de Cristo em nós é o nosso grande recurso salvador. A vida de Cristo em nós é vitória sobre o pecado. Portanto, meu irmão, quando você confessar Cristo vive em mim e vive no pecado, você é um profano. Profano. Como que Cristo vive em mim e ao mesmo tempo eu vivo no pecado? A vida de Cristo em nós é vitória sobre o pecado. Eu não tenho condição nenhuma, mas Cristo me dá condição, porque Ele é a minha vida, o viver de Cristo em mim. A vitória sobre o pecado é o resultado do poder soberano da vida de Cristo operando em mim. Eu aposto todas as fichas em Cristo em mim, dando-me vitória sobre o pecado. Jesus é o Salvador poderoso. Poderoso em mim, porque Ele vive em mim. Então, irmãos, é para essa salvação em santidade, através do chamado do Evangelho, que nós devemos voltar a nossa atenção de uma maneira permanente. Qual é a finalidade dessa salvação em santidade? Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por que que você foi chamado? Por que que você foi salvo em santidade? Por que que Deus lhe chamou? O que que o texto diz? Por favor. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho. Para um pouquinho. Ele chamou você mediante o evangelho, porque tem que ser pelo evangelho. Nossa morte e ressurreição em Cristo é pelo evangelho. Ele chamou você para quê? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançar o quê? A glória De quem? de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é isso, irmão? Significa Ele dentro de você com todo o poder exaltado. Significa Jesus Cristo dentro de você, manifestando o seu poder, se revelando. Jesus Cristo com toda a sua majestade dentro de você. Você está entendendo por que tem que ser uma salvação em santidade? Porque é Ele que vai estar em você. A casa tem que estar limpa, para que Ele resida aí. Esse texto para mim é bem parecido com Colossenses 1:27, a parte final do texto. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Faça o favor de ver aí. Veja bem. É salvação em santidade, para Cristo morar em nós, para Cristo residir em nós, para Cristo habitar em nós, para Cristo viver em nós. A salvação em santificação já estava prevista por Deus. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. É isso aí. Deus criou este universo inteiro, fantástico, mas é tudo matéria. É tudo matéria. E Deus não vai ter comunhão com o seu universo material, nem mesmo com os anjos Deus poderia desenvolver uma total comunhão. Deus precisava criar um ser, a sua imagem e semelhança, que tivesse afinidade muito especial com Ele. E foi o que Deus fez. Ele criou esse homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus imprimiu no homem que Ele criou a sua imagem e semelhança. Agora poderia haver correspondência, comunhão, afinidade, porque
tem a imagem de Deus, tem a semelhança de Deus. O sentido da palavra santo surge aqui. Deus criou o homem portador da sua imagem, da sua semelhança. O homem era o ser mais aproximado de Deus no universo. Por isso, deveria ser o mais santo possível. Mas veio o pecado e tornou este homem no mais perverso possível, no mais pecaminoso possível. É corrupto mesmo, corrupção profunda. Está envolvido no pecado totalmente, é todo nascido em pecado. Não há no ser humano nada que não tenha sido corrompido pelo pecado. Saiba disso. O homem se tornou corrompido de forma generalizada. É uma infecção pecaminosa generalizada. O homem caiu. Mas o projeto de Deus não caiu. Porque esse não cai. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele pode tudo, e aquilo que Deus projetou, ninguém derruba, ninguém impede. Ele faz. Agindo eu, quem impedirá? Deus não perde uma cartada com nada, com ninguém. Por isso, irmãos, Ele veio. Ele pessoalmente veio restaurar este ser humano caído no pecado de forma profunda, através de uma salvação muito mais profunda ainda, salvação pela santidade, salvação em santidade. Essa salvação significa a morte dele na cruz, também a sua ressurreição e a nossa morte juntamente com ele para o pecado e a nossa ressurreição com ele em novidade de vida. E essa novidade de vida já é a vida dele, já é ele mesmo em nós. Qual era a finalidade da morte de Jesus? Para que ele morreu? Qual a finalidade? Segunda carta aos Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O texto está afirmando que todos morreram em Cristo. O texto não está dizendo um morreu por todos, logo todos deviam morrer. Não. O texto afirma que todos morreram. Todos morreram. E todos morreram
Porque Deus colocou todos naquele sacrifício de Cristo. Quando você crer sua morte com Cristo, a sua relação com o pecado também muda radicalmente, viu? Quando você crer a sua morte no corpo de Cristo, a sua relação com o pecado de qualquer tipo muda e muda radicalmente, porque a nossa morte com Cristo é morte para o pecado. Vê se entende isso. É morte para o pecado. Não é para continuar na sujeira, na contaminação do pecado. Romanos capítulo 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Tem gente que escolhe o texto que quer crer. Mas aí está um texto que você precisa crer também. Você precisa crer que você morreu com Cristo para não viver mais no pecado. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Está vendo? Verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Preste atenção nesse texto. Aí diz que Cristo morreu para o pecado. Sabemos que Cristo morreu pelos pecados e também pelos pecadores e com os pecadores. O texto está dizendo que Jesus morreu para o pecado. Ele também morreu para o pecado. Por quê? Porque o nosso pecado estava no corpo dele. O nosso pecado estava nele, ali na cruz do Calvário, causando sofrimento a ele. O corpo santo de Jesus Cristo, que nunca teve nenhum contato com o pecado, agora recebe o meu pecado no corpo dele. Não dá nem para imaginar o que Jesus estava sofrendo ali na cruz. Não apenas por causa dos pregos, da surra que levou, das dores que estava sentindo, mas por causa do pecado ali nele. E aí ele morreu. E ele morreu para essa coisa nojenta que estava no corpo dele. Ele morreu para o pecado. O verso 11 vai dizer que a mesma coisa é conosco, quando nós cremos que com ele morremos. Veja o 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Do mesmo jeito. Versículo 14 e 15. Porquanto o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça.
E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. A resposta é sempre essa: de modo nenhum. Se você acha que tem um jeito e você acha que dá, vai nessa. Mas como diz aí a brincadeira, se não tem as manhas, peça ajuda de um profissional. Versículo 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Está nítido, irmão José Rabelo. Salvação e santidade é isso aí. A obra do pecado na nossa vida tem que ser destruída totalmente. Porque se não for destruída totalmente, não é salvação em santidade. Existe uma eficácia poderosíssima nessa morte com Cristo que promove libertação verdadeira do pecado. Sim, irmãos, Ele pode salvar totalmente, Ele pode nos santificar, porque Ele fez morrer todo o corrupto do meu ser, do meu homem velho, do pecado, em seu corpo lá na cruz. Foi morto no corpo dele. Lá na cruz, no corpo de Cristo, Ele recebeu toda a nossa imundícia. Ele recebeu todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, toda a nossa corrupção. E lá morreu e nos livrou disso, nos separou disso. Atos 3:26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Você quer essa bênção? Aí está uma bênção. Aí diz que Ele nos separa das nossas perversidades. Eu sei que eu sou perverso, terrivelmente perverso, e Ele veio para me salvar da minha perversão. Ele morreu, me fez morrer, ressuscitou para fazer a separação. O texto diz: para me separar das minhas perversidades. Eu não estou pensando nas suas perversidades. Eu conheço as minhas perversidades, que são terríveis. Mas Jesus morreu para me separar disso. Ele tinha que tirar isto de nós, irmãos. Tirar o quê? A minha perversidade. Se você não entende que você é perverso, então como é que Ele vai tirar? Ele tinha que tirar isto de nós, senão Ele não poderia colocar em nós a sua vida justa e santa. A senhora tem uma lata de lixo e não vai colocar dentro da sua lata de lixo aquela geleia de morango que a senhora fez. Vai? Vai? Se a senhora fizer isso,
vai perder tudo. Mas tem gente que quer que o Senhor venha viver em cima da sua imundícia, em cima da sua iniquidade, em cima da sua impureza pecaminosa. Ele não vem. Você não coloca algo limpo na lata de lixo. Por que Deus vai colocar a vida limpa, justa, pura e santa do Filho de Deus dentro da sua lata de lixo? Dentro da minha lata de lixo? Não, senhor, não, senhoras. De jeito nenhum. Perdeu o juízo? Primeiro ele limpa. Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Remir de toda a iniquidade. Presta atenção. Ele remiu de quantas iniquidades? Toda. Quanta iniquidade ficou? Nenhuma. E continua dizendo o texto que ele nos purificou, tirou, remiu e purificou. Deixou limpo, 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 limpo. Sabe por que ele fez isso? Porque o texto diz que purificou para si mesmo. Você está pensando o quê? Você foi salvo para ele. É por isso que ele fez o serviço bem feito. Porque é para ele. Ele vai morar em você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem que ser nova. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí está. O justo continue na prática da justiça. O santo continue na santidade. O puro continue na pureza. Se você não é puro, como é que vai continuar na pureza? Se você não é santo, como é que vai andar na estrada da santidade? Não tem jeito. Tem gente que acredita que dá. Tem gente que acredita que aquele passo que a gente dá para o diabo é a velha natureza na gente. E aquele passo que a gente dá para Deus é a nova natureza na gente. Essa é a ideia das duas naturezas dentro de uma mesma pessoa. E assim caminha a humanidade. Caminha o evangelho falso, o cristianismo falso. Mas, meu irmão, se você tem regeneração, e se você tem regeneração, você tem consciência disso, porque o Espírito de Deus vai testemunhar no seu espírito que você é filho de Deus. Se você tem essa consciência, não admita a profanação da sua vida. Alguém dirá, mas eu tenho liberdade para viver no pecado. Eu tenho liberdade. Está querendo mexer na minha liberdade?
Eu tenho liberdade para pecar. E tenho liberdade para ir para o inferno também. A salvação de Deus é uma salvação em santidade. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora você precisa marcar o texto. Você está diante de algo radical. Tudo depende disso. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas eu não sou santo, mas eu sou crente. Não verá o Senhor. Eu não sou santo, mas sou evangélico. Não verá o Senhor. Eu não sou santo, mas sou cristão. Não verá o Senhor. Não sou santo, mas sou membro de igreja. Não verá o Senhor. Não sou santo, mas sou dizimista. Não verá o Senhor. O seu dízimo não vai comprar o Senhor. Não sou santo, mas sou pastor. Pastor respeitado. Não verá o Senhor, pastor, se não for santo. Paulo coloca essa salvação em santidade, resume em uma única passagem. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vê que Paulo aí no versículo 19, ele fala de viver para Deus. Viver para Deus. Viver para Deus já é ser santo. Se vive para Deus, é santo. Mas como posso viver para Deus? Só depois de morrer no corpo de Cristo. Estou crucificado com Cristo. Aí não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O resultado de crer a nossa crucificação com Cristo é Ele mesmo viver em nós a sua vida justa e santa. Menos do que isso não é a obra de Deus em você.